Olá! O vídeo de hoje é dedicado especialmente para as pacientes com diagnóstico de câncer de mama. Eu sei que esse diagnóstico é chato, que dá muita preocupação e nós estamos aqui para ajudar vocês. Hoje eu vou falar de uma das dúvidas que muitas mulheres têm quando recebem esse diagnóstico, que é: como vão ficar minhas mamas depois do tratamento? É lógico que a gente sempre se preocupa em tratar a doença e esse é o primeiro foco da atenção a essas pacientes. Mas é uma dúvida muito válida. Toda paciente que tem o diagnóstico de câncer de mama, ela tem o direito a fazer uma reconstrução de mama. Então, fiquem tranquilas, porque existem diversas formas de fazer a reconstrução de mama. Esse vídeo aqui é para falar mais ou menos os tipos principais de reconstrução que a gente usa. Depois eu vou fazer outros vídeos explicando com mais detalhes cada um desses tipos. Então, se você já me segue, fica atenta, porque eu vou estar postando esses vídeos. E se ainda não me segue, aproveita para seguir. Então, existem várias formas da gente reconstruir a mama, e isso pode ser feito já no momento da cirurgia oncológica inicial, ou pode ser feito depois. A gente pode fazer um vídeo depois só falando sobre isso também. De qualquer forma, mesmo que a paciente não esteja muito bem, mesmo que a gente não possa fazer um procedimento muito grande, a presença do cirurgião plástico no momento da cirurgia inicial é importante, nem que seja para a gente fazer só o fechamento da pele. Com certeza, o fechamento da pele de um cirurgião plástico é diferente do que o de médicos de outras especialidades. Então, um dos tipos mais simples de reconstrução é o fechamento da ferida gerada pelo tratamento. Às vezes a mama é retirada por completo e às vezes tira só um pedaço pequeno. Então, muitas vezes a gente consegue aproximar os tecidos, fazer pequenos retalhos, que a gente chama, e já conseguir um resultado bastante aceitável. Então, esse é o primeiro método, que é um fechamento primário. Avançando um pouquinho mais, tem alguns casos que a cirurgia ela é dita poupadora de pele. Então, sobra bastante pele para a gente fazer a reconstrução. Isso pode ser porque o tumor era pequeno e não precisou tirar muita pele, ou tirou bastante pele, mas a paciente tinha flacidez ou tinha uma mama grande. Então a gente consegue uma sobra de pele que permita a colocação direta de um implante de silicone. Isso pode ser feito ali no momento da cirurgia inicial, não toma muito tempo e não vai aumentar tanto o porte da cirurgia. Esse é um método bastante simples, muito empregado. Um pouco mais avançado do que isso é o uso do expansor de tecidos, expansor de pele. Ele é um tipo de um implante de silicone, só que ele está vazio. Então a gente vai posicionar esse implante, esse expansor, lá no lugar da mama, vai fechar e depois a paciente volta no consultório para a gente ir injetando soro fisiológico. Então, cada vez que ela vem, injeta mais um pouquinho, o expansor vai distendendo os tecidos até que ele atinge um tamanho, um volume que a gente acha o adequado. Depois a gente pode trocar por um implante de silicone numa nova cirurgia. Isso é feito geralmente quando é retirado muito tecido ali do local, ou então em paciente que já não tinha flacidez, já não tinha pele, a gente não consegue direto para um implante de silicone. Outro método bastante moderno, que cada vez está aumentando mais seu uso, é o uso da gordura da própria paciente, que a gente chama de lipoenxertia ou lipofilling, como gostam de chamar os europeus. Como funciona isso? A gente vai tirar a gordura de qualquer acúmulo que a paciente tenha no corpo. Pode ser da barriga, pode ser das costas, pode ser da coxa. Onde tiver gordurinha, a gente tira. Através de uma lipoaspiração, as técnicas clássicas de lipoaspiração. A gente vai remover essa gordura, vai fazer um preparo da gordura e vai injetar ela na mama. Esse tratamento está em alta, a gente tem feito muito, porque dá para fazer só ele, às vezes a gente consegue fazer toda a reconstrução só com enxerto de gordura, ou ele pode ser associado a todos os outros métodos de reconstrução. Então esse é muito importante e muito utilizado. Além disso, tem um método daí um pouco mais avançado, que daí depende do tumor, depende da paciente, que é a gente conseguir fazer uma marcação como se fosse uma mamoplastia redutora, que dá aquela cicatriz do T invertido. Isso é extremamente interessante e nos casos que a gente pode usar, a gente fica muito feliz,
porque no final vai ficar parecendo aquela cirurgia normal da mamoplastia redutora, principalmente se for possível conservar a areola e o mamilo. Depois a gente pode fazer outro vídeo falando de quando é possível ou não conservar a areola ou o mamilo. Mas essa técnica de reconstrução que usa a marcação da mamoplastia redutora, ela é muito boa para paciente que tem bastante mama. Então, quanto mais mama, maior a probabilidade que eu vou poder fazer esse tipo de técnica. Aí tem outras técnicas um pouco mais avançadas, que é quando a gente precisa de bastante tecido para refazer a mama da paciente, ou quando a paciente não quer usar um implante de silicone. A gente chama de retalhos, porque a gente vai tirar tecido de um outro lugar do corpo para transferir para a mama, através de um pedículo, que é por onde passam os vasos sanguíneos. Isso é um retalho, a maioria das cirurgias plásticas são baseadas em retalhos. Um dos mais famosos é chamado de retalho do grande dorsal, que é um músculo que fica nas costas. A gente consegue coletar pele, gordura e músculo em bloco e traz das costas para o tórax para refazer a mama. Às vezes só ele já basta, a gente só está querendo uma cobertura de pele, um pouco de tecido, e ele pode ser associado a um expansor ou a um implante de silicone. É uma das técnicas mais utilizadas. Outra técnica bastante utilizada é chamado de TRAM. É um retalho de músculo do abdômen. Ele vai levar músculo e pele e gordura da barriga para reconstruir a mama. Muitas mulheres querem fazer essa técnica do TRAM porque é como se fosse uma abdominoplastia. É como se a paciente ganhasse ali uma abdominoplastia, porque a cicatriz final fica como se fosse uma abdominoplastia no abdômen e a gente remove aquela pele e gordura que na abdominoplastia a gente joga fora, a gente transfere para a mama da paciente para fazer uma mama nova. É claro que para fazer essa técnica tem que ter uma sobra de pele e gordura, um pregamento, uma dobrinha na barriga para eu poder utilizar esse tecido. Então esses são os métodos mais comumente utilizados. Se quiser saber mais sobre esse tema, sobre o câncer de mama, sobre cirurgia plástica, é só me seguir que eu vou compartilhar mais conteúdo sobre isso. Muito obrigado por ter assistido.